Olá, estamos de volta com mais um Talk Segue o Fio. E hoje eu tô aqui com a minha gineco, a Mária Alzani. Ela foi minha obstetra quando eu ganhei o João e agora ela está na medicina regenerativa. Então hoje ela é a referência da gineco regenerativa aqui em Santa Maria. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda, meu bem. Tudo bem? Um beijinho. É um prazer te ter aqui conosco para esse bate-papo, para a gente desmistificar os assuntos femininos que são tão importantes para nós, mulheres, e que muitas vezes a gente não sabe como procurar ajuda, o que já tem à disposição para nos ajudar. Então, Mari, a primeira pergunta é: quais são as principais mudanças que ocorrem na região íntima com o nosso envelhecimento? Primeira coisa, eu quero agradecer o convite, Jaque, obrigada, é uma honra estar aqui do teu lado, também o orgulho que eu tenho pelo teu trabalho, o teu crescimento nessa área capilar é incrível, é impressionante, assim, eu fico muito feliz e orgulhosa de ti, porque no momento que tu estava grávida do João, era o momento que tu estava estudando muito para ter essa conquista que hoje tu está conquistando, então é recíproca a admiração que eu tenho pelo teu trabalho, viu? Obrigada de verdade. Mas assim, respondendo a pergunta, quais são os sinais de envelhecimento? Então a gente primeiro precisa lembrar que o envelhecimento ele não acontece só num pedacinho de pele. O envelhecimento ele vem de dentro para fora. E primeiramente as mulheres começaram a se observar e a gente começou, a dermato começou com essa área de o rosto, né? E a questão do rosto, rugas, e isso começou a incomodar as mulheres. Depois veio o pescoço e agora, porque as mulheres estão durando mais, o que está acontecendo? A expectativa de vida da mulher hoje está para 90 anos, né? E a gente vai ter mulheres na menopausa até 2030, 1 bilhão de mulheres na menopausa. Muita gente, né? É uma população muito grande e a gente como profissional, a gente tem que estar preparado. E a estética íntima não é diferente das outras áreas, o envelhecimento íntimo, porque além de tudo, quando a gente trabalha com seriedade, além da estética, a gente trabalha também com autoestima, né? E com saúde e com a funcionalidade, que eu acho que é a parte mais importante e a parte que eu sou mais apaixonada, que é a parte funcional. E a área íntima, ela tem uma função. E a função da nossa área íntima é o parto, o prazer sexual, né? Antigamente, o que a gente sempre aprende, o clitóris, ele não existia nos livros de anatomia. Faz 1 ano que o clitóris começou a aparecer nos livros de anatomia. 1 ano? 1 ano que começou a aparecer nos livros, não tinha, só tinha ali um clitóris. Mas pra que é esse órgão? O que ele faz? Gente, o clitóris, ele é um órgão única e exclusivamente feito para o prazer feminino. E a gente está deixando ele de lado. E com o envelhecimento da área íntima, o clitóris vai ficando apagadinho. Ele vai ficando sem vida. Assim como o clitóris, como a mucosa, a própria pele, a vulva, a parte externa da vagina, ela é pele. E é uma pele que por muitos anos ficou esquecida. Lava, esfrega, seca e deu. Hoje está aparecendo muita patologia nessa área. Então esse cuidado íntimo é importante porque também vai envelhecer e vai perder a funcionalidade. Então, o envelhecimento da área íntima é como o envelhecimento de qualquer célula. Então, as nossas células passam por um processo de envelhecimento. E hoje, o ginecologista está tendo essa oportunidade, que para mim é um presente, de ter esse cuidado na mulher numa visão 360 graus. Nessa visão funcional. Parte de exames, às vezes eu digo para os pacientes, por que minha gineco está pedindo esse monte de exame? Eu tenho que pedir exame porque eu preciso avaliar o estresse oxidativo, se tu tá inflamada, se tu não tá inflamada. E tudo isso vai repercutir na área íntima. Tudo isso vai repercutir num envelhecimento saudável ou num envelhecimento com doença, né? Existe diferença entre a senicitude e a senilidade. Então, ou tu vai envelhecer com saúde, ou tu vai envelhecer com doença. E a área íntima, os órgãos íntimos, é a mesma coisa.
E é uma coisa muito importante, porque isso era uma área muito esquecida, e muitas vezes a gente tinha esse tabu, esse preconceito da mulher se olhar, da mulher se tocar. Então, essa revolução, porque eu vejo isso como uma revolução dentro da medicina, e principalmente dentro da ginecologia, da gente ter esse cuidado. Porque eu, como dermatologista, muitas vezes eu peguei pacientes com doenças de pele da região da vulva, isso a gente já conversou várias vezes, e a gente não tinha alternativas. E hoje, com a gineco-regenerativa, a gente volta a dar funcionalidade para essas pacientes. Pacientes, às vezes, com 30, 40 anos, que não podiam mais ter uma relação sexual por uma doença. E hoje a gente já tem essa possibilidade e com resultados maravilhosos. E aí vamos falar um pouquinho de tratamento. Quais são os tratamentos que os ginecos fazem? O que vocês estão preconizando para a melhora dessa área? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Então, a área regenerativa, ela vai desde a infância até as mulheres 60, 70, 80 a mais, onde engloba essa parte de incontinência urinária, que ainda é um grande desafio na regenerativa. Então, tem estudos bem consolidados e tem estudos não tão bem consolidados ainda, porque a gineco-regenerativa, ela nada mais é do que a gente tá usando muitos trabalhos de referência da dermato e da cirurgia plástica, né? Então, agora que os estudos estão começando a ficar mais robustos dentro da ginecologia. Então, o que se tem de tratamento? Para incontinência urinária, para atrofia, porque a menopausa, ela traz atrofia, a flacidez, tanto interna quanto externa. A flacidez interna está muito em conjunto com o parto, com o excesso de peso. Hoje, com as cirurgias bariátricas, as pacientes têm muita flacidez, perda de urina. Então, na parte interna da vagina, a gente usa as tecnologias, que aí tem várias, né? Tem radiofrequência ablativa, radiofrequência não ablativa, o laser, o ultrassom microfocado, o microagulhamento. Então, na área interna, a gente usa as tecnologias a nosso favor, para cada tecnologia uma indicação, sempre pensando que menos é mais, porque tu tá aplicando uma energia nesse tecido. Dentro da área íntima, a gente usa muito os fios de PDO para incontinência urinária, então eles estão sendo muito, muito bem aceitos, está tendo bastante estudo também saindo, então é um caminho sem volta. E a área externa nada mais é que uma pele, que nem eu falei no início, que vai perder o coxim gorduroso, porque a gente tem gordura dentro da vulva, e aí vai perdendo gordura, e muitas vezes não precisa estar na menopausa para perder essa gordura, tu vai ter flacidez, mesmo não estando na menopausa. Então ali também é energia, é bioestimulador, é fio de PDO, a gente usa preenchimento, é fazer o banco de colágenos como um todo, né? Então, vem muito de encontro a dermato também. Então, assim como a gente trata as várias camadas do rosto, a parte da vagina e da vulva também ela tem que ser tratada como várias camadas. E nada melhor do que um ginecologista, que é quem estudou para isso, fazer isso, né? Eu sempre falo, cada um no seu quadrado, né? Cada um com a sua área de atuação, porque é bem importante tu ter muito conhecimento. Porque aplicar energia, qualquer um faz. Mas se tu não tem o conhecimento das complicações que podem acontecer, a parte funcional, né? Por que até hoje as cirurgias de incontinência urinária é um desafio na medicina, na ginecologia ou na uroginecologia? Porque nem sempre dá certo, né? Então, tu tem que saber tratar a complicação. E a mucosa, ela tem uma cicatrização diferenciada, ela responde de uma maneira diferente, e muitas vezes quando tu vai se aventurar por essa área e tu não tem essa consciência médica, que nem o gineco, acaba dando alguns probleminhas, né? Exatamente. E que conselhos você daria para a mulher que está considerando um tratamento? O que é, assim, determinante? Porque, com certeza, depois que as nossas pacientes, que as pessoas verem esse nosso talk, muita gente vai ficar com dúvida, muita gente vai pensar, será que isso é para mim? Será que isso não é para mim? Então, que conselho tu daria para essas pacientes? A primeira coisa que eu acho que a mulher tem que buscar dentro dela é autoestima.
né? Então ela precisa sempre trabalhar a sua autoestima. E a área íntima, a sexualidade, nenhuma anda sozinha. Elas andam juntinhas. Então é autoestima e sexualidade. Se tu tem alguma coisa te incomodando na tua autoestima referente à área íntima, eu sempre digo para os pacientes, por que o homem, ele se olha e se acha lindo na sua virilidade, né? O homem com ereção, ele se acha o máximo. Por que para a mulher é feio se olhar? Por que a mulher tem que ter esse tabu, né? Então hoje a mulher tem que se olhar e se sentir bonita. Por que não se sentir linda na área íntima? Porque lá no fundo, a gente que trabalha com mulheres, a gente sabe que tem muita mulher que sofre com isso. E por que sofre? Porque não tem para quem falar. Porque não é ouvida. Porque fica com medo de abordar esse assunto e não ser bem interpretada. Porque ela vai chegar, dependendo pro profissional que vai chegar ou pro marido, né, que vai falar alguma coisa, ela vai ser escorraçada. Sim. É assim mesmo, é bobagem, para com isso. E não é bem assim, né? E assim, isso é em todas as idades, né? Porque a questão observacional, muitas vezes a paciente nasceu com uma vulva que ela não se adaptou, então não tem uma idade, né, para buscar essa melhoria. E falando em idade, né, a gente entra na questão da menopausa, que hoje a medicina regenerativa também está sendo um alento para essas mulheres, porque antigamente o que a gente via? Entrou na menopausa, mulher, acabou, né? Tem ressecamento vaginal, tem diminuição de libido, aí o que a gente escutava? É normal. Mas não é normal. A mulher hoje com 50 anos é uma mulher que está no mercado de trabalho, que tem um marido jovem, que ela está jovem, que ela pratica atividade física, e a sexualidade tem que vir junto, tem que acompanhar isso, né, Maria? Tu tem que ter o protagonismo do sexo. Tu não pode se submeter. Então não adianta a gente querer se libertar, a gente ter ideias, né, de empoderamento feminino, que nem todo mundo gosta desse termo, mas tu tem que verdadeiramente ser protagonista na sua vida e na sua vida sexual, né? Então tu não pode simplesmente querer dar o prazer, você tem que sentir o prazer. Então hoje isso mudou muito. E voltando à tua pergunta, assim, então o primeiro passo que eu acho que a mulher tem que fazer é procurar um profissional certo. Ela precisa ser ouvida, né? Ela precisa falar a sua queixa com bastante acolhimento, ela precisa ser acolhida. E não é só pelo médico, é por toda a equipe num trabalho, tu tem que ser acolhida, tem que ser levada a sério, né? Porque muitas vezes a queixa ela é banalizada e não é. Aquele paciente, ele tem aquilo como dor. Então a gente precisa realmente ter essa visão, né? E a ginecologia é uma área extremamente sensível, né? Com certeza. Então, por exemplo, um tratamento que eu esqueci de falar, que não tem idade, é o escurecimento íntimo. Sim. Quanta mulher que tem obesidade, que tem resistência periférica à insulina, que isso é o grande mal do século, né? Que tem escurecimento tanto no pescoço quanto na área íntima, que não põe um biquíni. Sim. Porque tá com a sua vulva, com a raiz da coxa escurecida. Entendeu? E isso são, às vezes, meninas de 18 anos, de 20 anos, e muitas vezes elas até chegam no dermato, mas como para nós também é uma área difícil, porque a vulva é pele, mas tem toda uma outra questão de absorção, para a gente também acaba ficando difícil de tratar, então é fundamental ter um gineco que entenda isso e que eu possa referenciar essa paciente. Porque às vezes, assim, por exemplo, a queixa da paciente é uma feridinha, é uma fissura, é uma coceira, entende? Tem patologias dessa área também. Muitas, né? Então, não é só a estética. Então, muitas vezes, tu tem que fazer um diagnóstico diferencial entre uma patologia e simplesmente um machucadinho, né? Então, tu tem que ter conhecimento dessa área. Mari, e assim, agora pra gente fechar, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre um assunto um pouco polêmico, tá? Tá. Que é a reposição hormonal. Então, hoje a gente vê muitos profissionais fazendo reposição hormonal, fazendo mil coisas, e a gente sabe que a reposição hormonal, ela tem o seu papel fundamental no gerenciamento do envelhecimento.
e que ela feita de uma maneira certa e segura, os efeitos colaterais dela, que é o, vamos dizer assim, que na dermato eu pego bastante, que é queda de cabelo, acne, elas podem ser minimizadas. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, primeira coisa que a gente precisa entender que a reposição hormonal, ela tem um período certo para a gente começar, que a gente chama de janela de oportunidade, né? Que é a partir dos 35, 40 anos que a gente já tem que começar a pensar nesse assunto e começar a colocar a casa em dia, né? Então, ela tem essa janela de oportunidade e que a reposição hormonal nada mais é do que tu repor a quantidade hormonal que você usufruía dos teus ovários que não trabalham mais com 35 anos. A gente não vai fazer uma reposição hormonal over. Eu não quero transformar aquela mulher de 40, 50 anos numa adolescente. Eu não quero transformar aquela mulher de 40, 50 anos num homem. Eu quero simular aquele ováriozinho bonitinho que dava qualidade de vida para ela com 35. Porque a reposição hormonal, se você iniciar nesse período de janela de oportunidade, você vai conseguir prevenir muitas patologias. Mas aí nós estamos falando de hormônios isomoleculares, nós estamos falando de hormônio sintético. Então, o hormônio isomolecular, ele é hormônio, ele tem contraindicação como qualquer hormônio. Mas entre hormônio sintético e hormônio isomolecular, o hormônio isomolecular, você tem menos prejuízos para o paciente a longo prazo. Na verdade, você tem muitos benefícios. Então, se sabe, por exemplo, se iniciar a parte vascular, ele vai lá e ele promove uma vasodilatação vascular, envolvendo óxido nítrico, envolvendo várias, que eu digo, as porçõezinhas mágicas ali, fisiológicas. Então, ele vai lá e ele tem essa função. Se você passou dessa janela de oportunidade, ele vai ter um efeito contrário. Então, vamos falar bem leigo, assim, para o nosso paciente entender. Então, quando a gente está lá com 35, 40 anos, a irrigação da região íntima, ela começa a ficar atrofiada e esses hormônios, eles ajudam a melhorar essa parte também. Com certeza. Então, a associação de todo esse tratamento regenerativo com a reposição hormonal é fundamental. Né? O resultado é muito bom. Só que nem todas podem usar o hormônio. É isso que a gente tem que ficar bem claro, né? Mas quem tem indicação né? É muito importante. É porque eu acho assim, ó, hoje se banalizou muito essa questão da reposição, então todo mundo quer fazer, todo mundo faz, mas a gente precisa olhar o paciente de uma forma individual para o paciente ter o melhor aproveitamento dessa terapia, né? Dessa alternativa que a gente tem hoje. Eu sempre digo que as redes sociais deram voz a muitos profissionais que nem sempre têm o conhecimento que deveria estar aplicando, né? Então a gente pega doses, assim, ó, o paciente perde cabelo ou às vezes queima o método. Sim. Porque são feitas o uso dessas medicações, o uso dessas reposições hormonais, mau uso, né? E isso é uma coisa que muitas vezes acaba estigmatizando um tratamento, que é um tratamento muito bom, desde que feito da maneira correta. Porque tu atende muitas mulheres, algumas podem, algumas não podem fazer, outras não têm indicação e outras vão lá só para fazer isso e não é indicado. Exatamente. E aí tu pega profissionais de todos os tipos que fazem, que não fazem. Tu ser um bom médico é tu saber individualizar o paciente, ver o que realmente aquele paciente precisa, não ser apaixonado por uma via de administração. Então, hoje os hormônios isomoleculares têm duas vias. Tem a via transdérmica, que tem no mercado, que tem nas farmácias, no mercado como geral. Consumo, né? Isso, tem nas farmácias e tem os hormônios que, sendo uma farmácia magistral, que a gente conheça, que a gente confie, né? Que também podem fazer esses hormônios. E tem os hormônios que são os implantes hormonais, que são os implantes subcutâneos. Então, são duas vias excelentes de administração. Só que tem que estar muito bem administrada. Tanto dose quanto
que tipo de implante que tu vai colocar, qual é a dose. Então, uma coisa que eu já falo, e eu digo para meus pacientes, não existe no mercado testosterona feminina. A dose mais baixinha que tem no mercado ainda é masculina, que lançaram ano passado. Então, e não adianta furar o saquinho ali, tentar tirar a dose que você quer, não tem como. Então a gente precisa de uma farmácia magistral séria para mandar fazer esse hormônio, né? E graças a Deus hoje, assim, as farmácias magistrais cresceram muito, elas estão com bastante fiscalização, estão com bastante qualidade de trabalho, né? E então é isso, não se apaixone por uma via. As duas vias são boas, né? Tanto a transdérmica quanto a de implante subcutâneo. Desde que individualizado. Desde que individualizado. Ai, Mari, adorei o nosso papo. Muito obrigada por aceitar meu convite. E provavelmente muitas dúvidas vão surgir desse nosso bate-papo e espero logo poder te chamar aqui de novo para a gente conversar sobre isso, que é o processo natural do envelhecimento. Hoje a gente eu tô com 41 anos, me sinto super jovem. Se eu for ver minha avó com 40 anos já era vovó. Então, com 70 anos a gente vai manter vida ativa, sexual, vai ter uma vitalidade. E a parte ginecológica, graças a Deus, está andando com isso, né? É verdade. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Por vir aqui tirar dúvidas e espero te receber em breve. Adorei o convite, muito bom. Adorei estar aqui, me senti muito à vontade, falando de um assunto que eu sou apaixonada. E vou deixar um recado para as nossas pacientes, né? Não deixem de fazer sua reposição hormonal, não deixem de procurar profissionais, não deixem de cuidar da sua autoestima. Procurem ajuda. É fundamental, né?